Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre microeconomia e teoria do consumidor, né? Só para fazer um link aí com a nossa matéria, a gente está sempre falando de decisão, tomar decisão quanto a investimento, né? A gente falou da parte financeira e a gente agora está falando da parte econômica, né? Bom, o comportamento da microeconomia vai incidir diretamente na tomada de decisão do empresário de investir ou não, né? Então vamos entender um pouquinho o que é a microeconomia, né? Tá? Esse link aí tem um vídeo do YouTube que também foca o assunto, que é para ajudar, né? Mas vamos lá. Vamos ler o texto aqui e dar uma interpretada. Então, microeconomia é definida como um problema de alocação de recursos escassos, né? Em relação a uma série de possíveis fins. Quer dizer, eu tenho uma quantidade de recursos, eu tenho opções e onde usar esses recursos aí, tá? Os desdobramentos lógicos desse problema levam ao estudo do comportamento econômico individual do consumidor e firmas, bem como distribuição da produção e rendimento entre eles. A microeconomia é considerada a base da moderna teoria econômica, estudando suas relações fundamentais. Então, quando ele fala do desdobramento do estudo do comportamento econômico aí, individual do consumidor, ele quer dizer que o consumidor ele tem uma renda limitada e ele tem uma gama de produto para adquirir até atingir aquele limite ali. Então, ele vai, de acordo com o capital que ele tem, ele vai tomar decisões dentro dessa cesta de produtos que ele tem opções de comprar. Você como empresário, você tem que entender como que a tua empresa, como o produto que você oferece aos serviços, se comporta dentro dessa cesta, de acordo com a situação da economia. Então a gente não está falando da economia como um todo, não estamos falando da macroeconomia, estamos falando da microeconomia, do comportamento do consumidor, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático que sempre é mais fácil. Se você, por exemplo, trabalha com produtos alimentícios, o seu, o seu produto dentro da cesta desse consumidor ele é de alta é necessidade prioritária. Então, se o mercado está ruim, a renda dele está baixando, ele não vai reduzir muito o consumo do seu produto, porque o seu produto ele é essencial. Agora, se o seu produto não for essencial, ele pode reduzir o seu para manter o consumo dos outros itens que são essenciais. Essa é a ideia do comportamento do consumidor dentro de uma cesta de produto, tá? Vamos lá. As famílias são consideradas fornecedores de trabalho e capital, demandantes de bens de consumo. As firmas são consideradas demandantes de trabalho e fatores de produção e fornecedoras de produtos. Só para entender aí o papel de cada um, né? Então, o consumidor ele tem que seria a família, então ele fornece trabalho, fornece capital, os demandantes de bens e serviços, né? E as firmas são demandantes do trabalho, então quer dizer, ela oferece emprego aí para as famílias, para os fornecedores, né? Vamos lá. Os consumidores maximizam a utilidade a partir de um orçamento determinado. As firmas maximizam lucro a partir de um custo e receita possíveis. Então, quer dizer, do consumidor já até falei, né? Ele maximiza ali o comportamento dele de acordo com o que ele tem de renda, né? Já a firma não, ela maximiza lucro, né? E analisa custo e vê a melhor receita. Então, vamos entender aqui que ele está falando que a firma também é uma consumidora, né? Só que a firma tem um comportamento um pouco mais diferente do que uma pessoa física, do que uma família, ok? A microeconomia procura analisar o mercado e outros tipos de mecanismo que estabelecem preços relativos entre os produtos e serviços, alocando os modos alternativos, os recursos dos quais dispõem determinados indivíduos organizados numa sociedade. Então, o papel da economia é analisar o comportamento, né? Analisar esse mecanismo aí
de relação de preços, produtos e serviços, né? Então a gente tem que entender como que tal o meu produto se comporta na economia, na microeconomia. Então, de acordo com a situação econômica, o consumo do meu produto pode aumentar ou diminuir, né? De acordo com a situação econômica, mas não é só a situação econômica. Depende do tipo de produto, ele tem um comportamento dentro da cesta de necessidades das pessoas, tá? Essa é a ideia aí. Continuando aí. A microeconomia preocupa-se em explicar como é gerado o preço dos produtos finais e dos fatores de produção num equilíbrio geralmente perfeitamente competitivo, né? Então aqui a gente vai falar um pouco da teoria do consumidor, né? Estuda as preferências do consumidor, analisando o seu comportamento, as suas escolhas, as restrições quanto a valores e a demanda de mercado. A partir dessa teoria se determina a curva de demanda. Então, para a gente tomar uma decisão de investimento também, a gente tem que analisar o nosso consumidor, o consumidor daquele nicho de mercado. A gente está falando de microeconomia, tá? Então não é o consumidor como um todo do país, tal. É o seu consumidor, daquele nicho de mercado. Qual é o comportamento dele em relação ao seu produto? Vamos entender assim que a decisão de compra do consumidor está influenciada por vários itens além do financeiro, tá? Questão de moda, questão de tendência de mercado. Então, e tem várias nuances que influenciam isso aí. E a gente tem que, para se pensar em investir, tem que ver um pouco isso, tá? Esse vídeo do YouTube aí ajuda a gente a entender um pouquinho aí sobre comportamento do consumidor, tá? Depois vocês dão uma olhadinha. Agora vamos falar da teoria da firma e teoria de produção. Tá, pessoal? Juntamente aí com a teoria do consumidor, tudo faz parte da microeconomia, tá? Estamos falando sempre de microeconomia. Então, teoria da firma estuda a estrutura econômica de organizações cujo objetivo é maximizar lucro. Organizações que para isso compram fatores de produção e vendem o produto desses fatores de produção para os consumidores finais aí, né? Estuda as estruturas de mercado, tanto competitivas quanto monopolísticas. Polísticas. A partir dessa teoria se determina a curva de oferta. Então, a gente, nesse vídeo aqui, aí no YouTube, a gente fala da teoria das firmas aí, tá? Então, porque a empresa as firmas, né? Elas têm a gente já tinha até falado nos slides anteriores, né? Ela tem um objetivo diferente, né? De que é satisfazer satisfazer a expectativa de lucro, né? A expectativa de retorno, né? Esse é o maior objetivo aí, tá bom? Já a teoria da produção estuda o processo de transformação de fatores adquiridos pela empresa em produtos finais para a venda no mercado. Estuda a relação entre as variações dos fatores de produção e suas consequências no produto final. Determina as curvas de custo que são utilizadas pelas firmas para determinar o volume ótimo de produção. Então, teoria de produção, gente, é assim, estuda-se qual que é a quantidade máxima ou mínima que me dá o melhor retorno. Então, por exemplo, às vezes você produzir um item a mais não te daria um retorno desejado, porque você demandaria um investimento maior. Talvez você para no limite de produção que te dá o melhor retorno. É a ideia de análise de custos aí, tá, gente? Acho que no vídeo lá ajuda bem também entender isso aí, né? Então, a relação entre as variações de fatores de produção e sua consequência no produto final. Porque às vezes, gente, por isso que tem às vezes quantidade mínima de ser produzida para poder valer a pena fechar um lote de venda. Então, por isso que não dá para você vender por unidade, dependendo do que for, porque tem umas regras de produção, tá?
de produção mínima e lotes que você tem que fechar para valer a pena. Então você tem que ter uma política de trabalho da empresa determinando essas regras, essas quantidades mínimas de venda, quantidade mínima a ser produzida e para ter um retorno, né? De acordo com o que? O quanto você paga de aluguel, o quanto você paga de mão de obra, a depreciação dos equipamentos. É toda uma análise de custos assim, na realidade. Tá bem?